Fala galera, beleza? Boa noite, tudo bem com vocês? Então, vamos embora prosseguir com o assunto. Hoje a gente vai estudar em física, composição de movimentos. Então é um assunto bem interessante que vai envolver basicamente bastante vetores. Então vamos que vamos, né? Então, quando a gente fala sobre composição de movimentos, a gente está falando sobre basicamente mais de um movimento presente em um determinado corpo para um determinado referencial. Então, como um exemplo mais comum que a gente pode imaginar essa composição de movimentos, eu trouxe aqui a figura de um barquinho. E observem que esse barquinho, ele está aí num certo rio, tá? Esse rio vai ter uma certa correnteza. E o que é que acontece? Além do barquinho que possui o próprio motor e, consequentemente, vai ser impulsionado por uma certa velocidade, a gente também vai ter a correnteza do próprio rio, que vai fazer com que essa correnteza puxe o barquinho. Então percebam, há dois agentes aí que podem fazer com que esse barquinho entre em movimento, tanto o motor quanto a correnteza. E esses dois agentes vão produzir determinadas velocidades nesse barquinho. Só que observem, a correnteza ela está necessariamente no sentido do rio, na direção do rio. Já o motor não necessariamente vai estar na mesma direção da correnteza, e assim pode haver vetores de velocidade aí que vão ser em direções diferentes. Podem ser na mesma direção, podem ser na mesma direção e sentidos contrários, e enfim, podem estar dispostos de maneiras distintas aí. Mas então, quando a gente fala de movimento, então, a gente está falando de esse barquinho daqui que pode ter inúmeros movimentos diferentes nele. E aí a gente vai analisar esses movimentos com relação a um determinado referencial que a gente escolher. E aí esse referencial que a gente escolher para o barquinho aqui pode ser, por exemplo, a nossa margem do rio, ok? Então, a gente vai procurar uma forma de tratar todos esses movimentos com relação a um mesmo referencial. Então, beleza. Quando a gente fala sobre composição de movimentos, então, uma definição mais formal seria o seguinte: a composição de movimentos seria a atuação de dois ou mais movimentos, ou seja, aqui, por exemplo, no barquinho a gente tem tanto a correnteza quanto a margem. Então, como eu havia falado, a gente vai ter o barquinho aqui sendo arrastado pela correnteza e também a gente vai ter o próprio barquinho que possui o próprio motor e pode executar aí um movimento diferente nesse barquinho. Então, todos esses movimentos aí que são dois ou mais movimentos vão ser executados no mesmo corpo. Então, dois ou mais movimentos sobre o mesmo corpo em relação a um determinado referencial que a gente escolher, ou em relação a um mesmo referencial. Ok.
Então, o exemplo aqui mais claro que eu trouxe foi o exemplo do barquinho atravessando o rio. Então, barco atravessando um rio. Ok. Então, beleza. A gente sabe que aí a gente vai ter inúmeros movimentos presentes nesse mesmo corpo, que é basicamente o barquinho aqui que a gente está tratando. Só que, de uma forma geral, nesses problemas que a gente vai analisar, a gente vai ter três tipos de movimentos diferentes. Na verdade, três tipos de velocidades que a gente vai tratar aí nesses problemas. A primeira dessas velocidades, eu vou falar que é a velocidade relativa. Então, velocidade relativa. Que velocidade seria essa? Basicamente, a velocidade relativa seria a velocidade do barquinho aqui em relação à água. Então, observe, a gente vai ter inicialmente a água aqui se mexendo, porque a água está com a velocidade da correnteza. Então, vamos supor que a gente vai ter essa correnteza com 2 metros por segundo. Só que esse barquinho, automaticamente, por estar na água, ele já vai ter a mesma velocidade da correnteza, que vai ser de 2 metros por segundo. Porém, se eu falo que esse barquinho tem uma velocidade relativa à correnteza, observe, ele vai ter necessariamente uma velocidade diferente de 2 metros por segundo. Vamos supor que a velocidade relativa dele seja de 1 metro por segundo. Quando a gente fala que a velocidade relativa dele, com base à correnteza ou com base à água, é 1 metro por segundo, isso significa que, na verdade, esse barquinho ele está se movendo com esses dois daqui da correnteza e está se movendo aqui com mais um. Se eu falo que, em vez de 1 metro por segundo é a velocidade relativa dele em relação à correnteza, na verdade são, sei lá, 5 metros por segundo, isso significa que, além desses dois aqui que está da correnteza, que ele está sendo arrastado, ele vai ter mais 5 metros por segundo, além desses dois. Então, o que é que acontece? Se a gente for adotar o referencial sendo a correnteza, ele vai ter uma velocidade aqui de 5 metros por segundo. Mas o que acontece quando a gente adota outro referencial, como por exemplo a margem, acontece que essa velocidade ela muda, ela vai para 7 metros por segundo. Porque se a gente fixar um ponto aqui na margem, esse barquinho vai estar andando com a própria velocidade daqui de 5 metros por segundo, que é a própria velocidade dele, mais 2 metros por segundo, que é o que a correnteza está arrastando ele. Ok. Então, eu vou falar que essa velocidade relativa é apenas relativa à água, tá? Então, ela vai ser o seguinte: essa velocidade aqui, que eu vou chamar de velocidade relativa, eu vou dizer que ela vai ser responsável basicamente pelo motor do barquinho. Porque é o seguinte, se a gente deixar esse barquinho aí nessa correnteza, automaticamente ele vai se mover. Por quê? Porque a própria correnteza está arrastando ele. Então, como no exemplo que eu coloquei, a correnteza estava 2 metros por segundo. Então, se eu deixar ele aí, se eu soltar ele, ele vai estar se movendo com 2 metros por segundo. Mas para que ele se mova, como por exemplo, com 8 metros por segundo, a gente vai ter um certo motor ali trabalhando para que ele evolua de 2 metros por segundo para 8 metros por segundo. Ou seja, agora o motor fez ele andar mais 6 metros por segundo, tá certo? Então, a velocidade relativa, que nesse caso aí vai ser relativa à água ou à correnteza, vai ser disposta aí pelo motor, tá certo? Eu vou dizer que vai ser o motor que está trabalhando e promovendo essa velocidade relativa. Mas além dessa velocidade relativa,
a gente já vai ter a própria velocidade da correnteza, que aqui eu vou chamar de velocidade de arrasto, tá? Então essa daqui vai ser a velocidade de arrasto. Então, assim como o nome já fala, essa velocidade de arrasto vai ser aquela que está arrastando o nosso corpo sem que ele precise fazer necessariamente algum esforço. Como, por exemplo, aqui no caso da velocidade relativa, onde a gente tinha o nosso motor trabalhando, tá certo? Diferentemente dessa velocidade relativa, onde a gente tinha o motor trabalhando e fazendo com que esse móvel se movesse mais rápido, agora a gente tem uma própria velocidade de arrasto já quando a gente colocar automaticamente ele ali na água. Então essa correnteza daqui, ó, se eu voltar para o exemplo anterior, onde ela tinha uma velocidade aqui de 2 metros por segundo, essa daqui seria a própria velocidade de arrasto. Tá certo, galera? Então, neste caso, o que é que acontece? A velocidade de arrasto vai ser a própria velocidade da correnteza. Show! Beleza. Por último, a gente vai ter a junção dessas duas velocidades. Porque, olha, se eu olhar para esse meu desenho daqui, a gente vai ter uma velocidade relativa desse barquinho com relação à água, e a gente vai ter uma velocidade de arrasto, que é provocada aqui pela própria correnteza. No entanto, observem que essas velocidades neste desenho estão dispostas em vetores em direções diferentes. Então, o que acontece é que vai existir uma velocidade aqui, um vetor velocidade, que vai ser o vetor velocidade resultante, que é a soma vetorial desses outros dois vetores, tá bom? Então, vai existir uma terceira velocidade aqui, que eu vou chamar essa velocidade de velocidade resultante. Então, velocidade resultante. E aí, reparem, como eu falei, essa velocidade resultante, ela vai ser devido aqui a esses dois vetores de velocidade estarem em direções diferentes ou na mesma direção, mas no geral eles vão se juntar. Então eu posso dizer que esse vetor velocidade resultante é devido à junção do nosso motor do barco, que está trabalhando ali, fazendo com que ele fique com uma certa velocidade relativa, mais a correnteza do rio, que está provocando essa velocidade de arrasto. Beleza, galera? E aí a gente tem que ter muita atenção no seguinte, porque vê só, quando a gente está falando aqui neste caso da velocidade relativa, eu estou falando que essa velocidade é relativa a quem? A água, tá certo? Então relativa à correnteza. Só que quando a gente fala dessa velocidade resultante, que é o que a gente vai ter no final, a gente está falando que essa velocidade resultante vai ser relativa também. Ela vai ser relativa, no entanto, ao seguinte, ela vai ser relativa à margem. Porque é o seguinte, vamos lá, vamos dizer que a gente vai ter uma velocidade de arrasto desse rio de 2 metros por segundo. Mas além disso, nosso barquinho, ele está trabalhando aqui com o motor dele fazendo uma certa velocidade. E a velocidade desse motor daqui relativa, relativa em relação a quem? A correnteza, vai ser de 8 metros por segundo. Ou seja, o nosso motor aí, ele está fazendo com que o barquinho ele aumente ainda mais sua velocidade em 8 metros por segundo. Agora observem, se esses dois vetores, tanto a velocidade relativa em relação à correnteza e a velocidade de arrastos aqui, eles estão na mesma direção e no mesmo sentido,
a gente vai poder somar esses dois vetores, de forma que no final a nossa velocidade resultante do barquinho vai ser um vetor na mesma direção, no mesmo sentido, só que agora a velocidade resultante vai ser a soma dos dois, que vai dar 10 metros por segundo. E esses 10 metros por segundo estão com relação a quem? Estão com relação a um determinado ponto aqui na margem, tá certo? Ou seja, se a gente tivesse um observador olhando de fora, ele veria esse barquinho aqui andando com 10 metros por segundo, é lá no rio, ok? Então, exemplozinho aqui para a gente ficar na cabeça esses tipos de velocidade, tá certo? Bom, como eu havia falado, a gente consegue aqui somar todos esses vetores, ó. A gente vai ter, por um caso aqui geral, onde a gente tem a velocidade relativa na diagonal, a velocidade de arrasto aqui, e isso vai produzir um vetor resultante, que vai ser o nosso vetor velocidade resultante, tá certo? Então, esse vetor velocidade resultante aqui, coloquei só como VR, vai ser igual ao nosso vetor velocidade relativa mais o vetor da velocidade de arrasto. Tudo certo? Aqui é bem importante, tá, galera? Mas percebam, aqui eu coloquei como sendo uma soma vetorial. A gente vai tratar já já como é que a gente vai tratar isso de maneira escalar, ok? Então, ó, só para ficar mais claro, eu coloquei aqui velocidade relativa, velocidade de arrasto e velocidade resultante. Bom, a gente pode dizer que, em outras palavras, a nossa velocidade relativa, vou colocar aqui até na mesma cor para não confundir. A velocidade relativa vai ser a velocidade do barco em relação a quem? Em relação às águas, ou, em outras palavras, em relação à correnteza. Tá certo? Então, vou colocar aqui, a velocidade relativa aqui vai ser a velocidade do barco em relação à correnteza. A próxima velocidade que a gente colocou foi a própria velocidade da correnteza. E aí, eu vou falar o seguinte, não tem muito o que falar. Seria basicamente a velocidade da água. Só que essa velocidade da água, a gente tem que adotar ainda um referencial para dizer, poxa, ela está se movendo com relação a quem? E aí, essa velocidade da correnteza aqui, ela está se movendo em relação à margem, a um determinado ponto da margem. Então, posso dizer o seguinte, essa velocidade de arrasto é basicamente a nossa velocidade da correnteza. Então, ela vai ser a velocidade da água em relação às margens. E por fim, a gente vai ter a própria velocidade resultante. Só que essa velocidade resultante é o seguinte, como eu havia falado nesse exemplo, no exemplo que eu tinha colocado anteriormente, a gente no final vai somar essas duas velocidades, a velocidade relativa e a velocidade de arrasto. Aqui mesmo a gente tem a própria soma vetorial das duas, dando a nossa velocidade resultante. Então eu posso falar o seguinte, a nossa velocidade resultante ou a velocidade do barco, que vai ser em relação a quem? As margens. Velocidade do barco em relação às margens vai ser a nossa própria velocidade resultante. Então, velocidade resultante vai ser a velocidade
do barco em relação às margens. Ok, galera? Beleza. Show de bola. Se eu for escrever isso daqui, essa equação vetorial, a partir dessas novas nomenclaturas de velocidade que eu coloquei aqui, vai ficar o seguinte: olha, como a gente sabe que essa velocidade resultante aqui vai ser a velocidade do barco em relação às margens, a gente vai ter que a velocidade do barco com relação às margens vai ser igual à velocidade da correnteza mais a nossa velocidade do barco em relação à correnteza. Beleza, galera? Então percebam, a gente aqui está associando inúmeros movimentos. Na verdade, neste caso é até simples, tá? Estamos associando basicamente dois movimentos, tá certo? Estamos fazendo a composição de dois movimentos. Olha, então vamos tratar agora dessa equação daqui, que é uma equação vetorial. Beleza. A gente vai ter basicamente três casos, que são alguns casos particulares, já que a gente está tratando de vetores. E aí lembrem-se, quando a gente está tratando com vetores, a gente não pode simplesmente fazer uma soma vetorial disso daqui. Isso é errado, tá certo? Então a gente, no caso, uma soma algébrica disso daqui. Observe que essa daqui é uma equação vetorial. E a gente tem que olhar alguma forma da gente trabalhar isso de uma maneira algébrica, que é a maneira mais fácil. Então vamos lá. Esses casos particulares, eles vão dizer basicamente isso pra gente. Olha, quando eu tiver tal situação, eu vou poder somar de uma maneira algébrica ou até mesmo subtrair. Então, o primeiro caso particular vai ser o seguinte: vai ser o caso em que eu tenho um movimento do barco e ele está a favor da nossa correnteza. Então, a favor da correnteza, certo? Mas como é que isso vai se processar, por exemplo, em figura? Vamos lá. Deixa eu desenhar uma figurinha aqui para que a gente consiga visualizar melhor isso daqui. Basicamente, a gente vai ter as margens aqui. E a gente vai ter nosso barquinho. Notem o seguinte, a nossa correnteza, eu vou dizer que ela está para a direita, ela vai estar para cá. Então, se a nossa correnteza está para cá, vai ter automaticamente uma velocidade de arrasto que está puxando sozinha esse barquinho. Mas eu posso dizer que eu vou ligar o motor desse barquinho. Quando eu ligo o motor desse barquinho, o que acontece é que agora ele vai ser impulsionado aqui com uma certa velocidade relativa, que vai ser relativa à correnteza nesse caso, tá certo? Então, além dessa velocidade de arrasto, o nosso barquinho ele vai ter uma própria velocidade relativa dele com relação à correnteza. E aí, galera?
Nesse caso, onde a gente vai ter esses 2 vetores que estão na mesma direção e no mesmo sentido, o que vai acontecer é que a gente vai ter um vetor velocidade resultante que vai ser o seguinte: esse vetor velocidade resultante vai ser a soma desses outros 2 vetores. E aí, como eles estão no mesmo sentido e na mesma direção, a gente pode dizer que essa soma é uma soma algébrica. Então, a velocidade resultante vai ser igual à nossa velocidade relativa mais a nossa velocidade de arrasto, tá certo? Isso aqui é muito importante. Ó, os dois eles estão no mesmo sentido e na mesma direção, então a gente vai somar. E aí a nossa velocidade resultante, que aí lembrem-se, essa velocidade resultante é com relação às margens, então ela vai ser referente a um ponto aqui na margem que a gente utilizou como referencial, enquanto a velocidade relativa aqui, que eu coloquei de verde, é com relação à velocidade do barquinho em relação à correnteza, tá? Nunca esqueçam disso, isso é bem importante. Então, nesse caso, quando o barquinho ele está a favor da correnteza, a gente vai somar as velocidades. Mas a gente pode analisar o caso contrário, onde em vez de ele estar a favor da correnteza, agora ele está contra a correnteza. Então, vamos analisar esse caso. Então, esse caso é basicamente um movimento do barco contra a correnteza. Bom, então, novamente, desenhando a situação para que a gente visualize melhor, vai ficar o seguinte: olha, a gente vai ter nossas margens, vai ter a correnteza que está arrastando esse barquinho, e ele vai estar agora, em vez de tendo a velocidade relativa dele aqui no mesmo sentido que o rio, ou seja, na situação anterior, meio que ele estava descendo o rio junto com a água, agora ele vai fazer o seguinte, ele vai estar subindo o rio. Então agora ele vai estar subindo o rio. E aí percebam, se esse barquinho está subindo o rio, ele vai ter uma velocidade aí do próprio motor fazendo ele subir esse rio. E essa velocidade que eu estou falando que é do motor é a própria velocidade relativa do barquinho em relação à água. Então a gente vai ter uma velocidade relativa aqui do barquinho em relação à água, que vai ser no sentido contrário à velocidade de arrasto desse barquinho, tá certo? O que vai acontecer é que como essas velocidades, elas estão na mesma direção, porém em sentidos opostos, agora, em vez da gente somar as duas, a gente vai subtrair. Então a velocidade resultante nesse caso vai ser igual à nossa velocidade relativa, isso menos a nossa velocidade de arrasto. Tá certo? E o vetor velocidade resultante aqui, observe que eu nem desenhei, por quê? Porque no final das contas, o sentido que ele vai apontar vai ser no sentido da velocidade que sobrar aqui, do caso da velocidade maior. Se a velocidade de arrasto for 10, por exemplo, e a velocidade relativa for 8, observem que quando a gente fizer essa subtração, vai sobrar 2. Isso daqui em módulo.
E aí o sentido dessa velocidade que sobrar vai ser o mesmo sentido da velocidade maior, que nesse caso foi a de arrasto, ok? E a direção vai ser a mesma dessas duas velocidades. Bom, esses dois casos foram tranquilos. Agora a gente vai ter um último caso que é um pouquinho mais detalhado, mas que é muito importante também. A gente analisou quando esses movimentos se processavam na mesma direção. Mas e quando eles não forem na mesma direção? Quando, por exemplo, eles forem perpendiculares entre si. Então é o seguinte, vai ser basicamente o caso em que a gente vai ter um movimento do barco, e esse movimento do barco vai ser perpendicular à correnteza, tá certo? Então, novamente, vou desenhar a situação para que a gente consiga enxergar o que é que vai acontecer nessa situação, nesse caso. Ok, então a gente vai ter nossas margens do rio aqui. E o barquinho agora, observem, ele vai estar como se fosse aqui, ó, subindo esse rio aqui perpendicular ao sentido que a correnteza está andando, ó. Então a gente vai ter uma correnteza aqui que vai estar andando para cá com uma certa velocidade de arrasto, só que esse barquinho ele vai estar tentando subir aqui, ó, com uma certa velocidade relativa à água. Então aqui vai ter uma certa velocidade relativa, enquanto essa correnteza continua puxando o barquinho. Observem, aqui quando esses dois movimentos estão perpendiculares entre si, o que é que vai acontecer? Vai surgir uma velocidade resultante aqui, que vai ser a diagonal aqui de um paralelogramo. Se a gente fechar aqui a situação, vai surgir exatamente um paralelogramo. Então, desenhando aqui do lado, o que vai acontecer é o seguinte. A gente vai ter o vetor velocidade de arrasto na horizontal para a direita. A gente vai ter o vetor velocidade relativa na vertical para cima. E por último, percebam, se esses dois vetores formam um ângulo de 90 graus entre si, a gente vai ter um vetor velocidade resultante que vai aqui fazer o papel de diagonal do nosso paralelogramo. E aí, toda vez que a gente fecha aqui um paralelogramo e aqui a gente tem um ângulo de 90 graus, percebam, a gente pode usar o teorema de Pitágoras. E aí, a nossa relação que a gente vai obter de forma escalar vai ser a seguinte: a nossa velocidade resultante, a ao quadrado, vai ser igual à nossa velocidade relativa, a ao quadrado, mais a nossa velocidade de arrasto ao quadrado. Tá certo? Então, nesse caso, em que esses dois vetores estão perpendiculares, a gente pode utilizar essa relação. Tá certo, galera? Então, esses são basicamente os três casos que a gente tem que se atentar. Eles são bem importantes para o nosso estudo aí. Bom, como a gente está analisando uma composição de movimentos em que a gente está vendo como é que se processam inúmeros movimentos ao mesmo tempo, existe um princípio que foi proposto por Galileu, que ele vai falar basicamente o seguinte: o princípio de Galileu
Ele vai falar que quando a gente tem inúmeros movimentos assim acontecendo de uma vez só, a gente pode falar que eles se processam de forma independente um do outro. Então, ó, de acordo com o enunciado fala aqui, assim, se um corpo apresenta um movimento composto, cada um dos movimentos componentes se realiza como se os demais não existissem. Consequentemente, o intervalo de tempo de duração do movimento relativo é independente do movimento de arrasto. Em outras palavras, o que acontece é o seguinte, eu vou até desenhar aqui dois eixos. Um eixo que vai ser o nosso eixo Y e outro eixo aqui que vai ser o nosso eixo X. Quando a gente analisar esses dois eixos daqui, percebam, no eixo Y a gente vai ter apenas a nossa velocidade relativa. E no eixo X, observem, a gente tem apenas a velocidade de arrasto. O que é que o princípio de Galileu diz? Se a gente for analisar só a direção Y, não importa a velocidade de arrasto, só vai importar a velocidade que está na direção X, na direção Y. Então, esse movimento que ocorre aqui na direção Y, ele é independente desse movimento que ocorre na direção X. Então, nesse caso, para que a gente calcule, por exemplo, o tempo aqui que esse barquinho demora aqui para atravessar uma certa distância, se a gente for analisar o movimento somente na direção Y, só vai importar para a gente a velocidade da direção Y, tá certo? Ao mesmo tempo, se a gente for analisar o movimento somente na direção X, vai importar para a gente somente essa velocidade de arrasto aqui, que é a velocidade da direção X, tá certo? Então, esses movimentos vão acontecer de forma independente um do outro. E isso vai trazer algumas vantagens para a gente. Então, traduzindo o que eu disse, ou traduzindo o que esse enunciado disse também, em outras palavras, o que vai acontecer é que o movimento ao longo do eixo Y se processa independentemente do movimento que ocorre no eixo Y. Então, do eixo X, perdão, do eixo X. Ok. Agora tem uma coisa muito importante, galera. Se esses movimentos acontecem de forma independente, o que é que vai unir eles para que no final tudo seja em conjunto? Vai ser o tempo. Porque observe, na medida que esse bloquinho não, que esse barquinho ele sai daqui e vai chegar aqui, vai percorrer, por exemplo, essa distância daqui, ele vai demorar um tempo aqui, certo? ΔT, que vai estar relacionado aqui à direção Y aqui. Só que ao mesmo tempo que ele demorou um certo tempo para sair daqui e chegar aqui, nesse mesmo tempo, olha, ele vai também ter se movido aqui nessa direção X. Então, no mesmo tempo que ele demorou para sair daqui e chegar aqui nesse outro ponto, ele vai sair daqui e vai chegar aqui. Vou dizer que ele vai demorar um certo tempo, ΔTx. E aí, galera, apesar desses movimentos poderem se processar de forma independente, o que vai unir os dois vai ser o tempo. Então, o ΔTy vai ser igual ao ΔTx. Na mesma medida que esse cara se deslocar desse pontinho para esse, ó, na direção Y, vai ser o mesmo tempo que ele vai se demorar para se mover desse pontinho
para esse pontinho aqui na direção X, tá certo? Então o tempo conecta esses dois movimentos. Então, o que é que a gente pode concluir daí? Fazer o seguinte. Então, se o barco for atravessar esse rio daqui, por exemplo, ou se o barco ele for atravessar de uma margem a outra, vale a seguinte relação. Ó, o que é que a gente falou? Se a gente está se movendo apenas em uma direção, analisando apenas uma direção, a gente vai necessitar apenas da velocidade dessa direção. Então, eu vou falar o seguinte. Vou trazer a mesma situação aqui que a gente está atravessando. Ops, esse daqui não. Que a gente está atravessando de uma margem a outra, que é o terceiro caso lá que a gente acabou de ver. Olha, a gente vai ter o nosso barquinho aqui. E ele vai ter uma certa velocidade relativa aqui, tentando aqui atravessar esse rio. Mas enquanto isso, a gente vai ter o nosso rio aqui puxando esse barquinho com uma certa velocidade de arrasto. E isso, por consequência, já que essas duas velocidades estão em direções diferentes, vai gerar a nossa velocidade resultante, que vai ser a diagonal do nosso paralelogramo, como a gente havia visto. Só que olha, se a gente for atravessar de uma margem para outra, o que é que acontece? Se a gente for atravessar no menor caminho, então vou colocar aqui, no menor caminho, o menor caminho possível entre dois pontos é o quê? É uma reta. E olha, eu posso dizer que esse menor caminho é o seguinte, vai ser exatamente a distância ó, dessa margem, desse lado, até essa margem do outro lado, que aqui eu vou chamar de L. Porém, percebam, esse L daqui, ele está em que direção? Ele está em uma direção aqui vertical. Se a gente for usar o mesmo sistema de coordenadas, ele aqui vai estar na direção Y. Beleza, galera? Então, já que ele está nessa direção Y, qual a velocidade a gente vai usar? A gente vai utilizar somente a velocidade relativa. Se a gente quiser calcular esse L ou o tempo que demora para que ele percorra esse L. Então, ó, voltando à definição de velocidade é o quê? É delta S sobre delta T. Porém, percebam, já que a gente quer saber o tempo para que ocorra essa travessia, o que acontece? A nossa velocidade que a gente vai pegar vai ser a nossa velocidade relativa. E isso daqui vai ser igual à distância de uma margem a outra dividido pelo tempo que esse barquinho aqui vai demorar para ir de uma margem a outra. Eu vou chamar aqui de, sei lá, ΔTL, já que a distância é L aí, de uma margem a outra. Tá certo? Porém, percebam, assim como eu havia dito, à medida que esse barquinho vai se deslocando aqui de uma margem para outra, ele também vai se deslocar aqui um pouco para frente, ó. Então, a observação que a gente tem que levar em conta é o seguinte: ao mesmo tempo
que o barquinho atravessa de uma margem a outra, o que é que vai acontecer? Ele também vai se deslocar nessa outra direção aqui, nessa direção que está na velocidade de arrasto. Então ele vai se deslocar, ele também se desloca paralelamente às margens. Ou paralelamente a elas. Ok. Então a gente vai ter novamente o nosso desenho aqui. Só que agora, em vez de eu estar analisando o deslocamento que vai acontecer de uma margem a outra, eu vou estar analisando o deslocamento que vai ocorrer paralelamente à margem, a uma das margens. Então vai ser um deslocamento, sei lá, por exemplo, assim, ó. Tá certo? Então, ó, a gente pode usar um raciocínio semelhante aqui, conforme a gente havia usado para o exemplo anterior. Se a gente usar o mesmo raciocínio, velocidade, que é ΔS sobre ΔT, neste caso, como a gente está querendo analisar o deslocamento paralelo à margem, ou seja, no eixo que aqui equivale ao eixo x, observe, a única velocidade aí envolvida nesse eixo vai ser a nossa velocidade de arrasto. Então, eu posso escrever a equação da seguinte maneira: velocidade de arrasto vai ser igual ao nosso deslocamento aqui sobre o ΔT, que nesse caso eu vou chamar de ΔTD, para simbolizar que é o tempo que ele demorou para percorrer esse deslocamento que é paralelo a uma das margens. Beleza? E aí, por fim, olha, na mesma medida que ele estava fazendo o deslocamento aqui, L, ele também estava se deslocando aqui o deslocamento D. Então, percebam, o que uniu esses dois movimentos foi o tempo. Então, o mesmo tempo aqui, ó, o mesmo ΔT L aqui, vai ser igual ao ΔT T. Esses dois intervalos de tempo são iguais, certo? Então, esses dois movimentos ocorreram ao mesmo tempo. Ok, galera? Bom, então, esse princípio de Galileu é muito importante, porque a gente vai utilizar ele muito daqui para frente, tanto em lançamentos, que a gente vai ver que existem dois tipos de lançamentos, um é horizontal e outro oblíquo, mas basicamente, quando a gente está lançando um determinado objeto, colocando aqui obliquamente, o que é que vai acontecer? À medida que esse objeto ele vai para frente, ele também vai caindo para baixo. Então, a gente vai poder separar esses dois movimentos e analisar eles independentemente. Então, a gente vai poder separar esse movimento aqui e um movimento aqui que vai estar na horizontal, enquanto esse outro vai estar um movimento aqui na vertical, tá certo? Isso vai facilitar muito o nosso estudo desses lançamentos. Bom, por fim, eu quero trazer
um caso extra aqui, para a gente analisar a composição de movimento de uma roda. Só que essa roda, ela não vai estar apenas em rotação, mas ela vai estar executando 2 movimentos, que um deles é o de rotação e o outro a gente fala que é o de translação. Então, composição de movimento em uma roda que rotaciona e translada. Então, ela vai rotacionar e transladar ao mesmo tempo. Bom, o que é transladar? Rotaciona é mais fácil de entender, mas o que é transladar? Vamos imaginar que a gente tem um bloquinho aqui, um bloquinho quadrado, porque a gente sabe que para rotacionar é muito mais difícil, mas quando a gente empurra ele, o que vai acontecer? Ele vai andar. E aí a gente fala que esse andar dele é uma translação. Tá? A gente está transladando ele de um ponto a outro. Então vamos fazer o seguinte: vamos analisar o movimento dessa roda puramente para uma translação. Quando a gente analisar o movimento dessa roda puramente para translação, excluam que essa roda está rodando. Ela não está rodando. Ela não está rotacionando. Então o que é que vai acontecer? É como se eu estivesse arrastando essa roda sem girar ela. E se eu estou arrastando essa roda sem girar ela, posso falar que a velocidade em todos os pontos dessa roda vai ser igual. Vai ser a mesma velocidade, ó. Então, vou separar aqui 3 pontos para dizer que esses 3 pontos têm a mesma velocidade. Porém, vamos analisar o seguinte agora. Aqui, o que a gente colocou vai ser apenas quando a roda está transladando. Mas, e quando ela estiver rotacionando? Quando a gente estiver analisando o movimento somente de rotação, essa roda ela não está transladando, agora ela só está rotacionando. Então, quando ela rotacionar, vamos analisar esse movimento da roda somente em rotação. Olha, quando ela rotacionar puramente, o que vai acontecer é o seguinte: observem, se ela está girando nesse sentido, a gente vai ter uma certa velocidade aqui no ponto mais alto dessa roda. Mas olha, quando ela estiver rotacionando nesse sentido, no ponto mais baixo, essa velocidade aqui, ó, ela vai estar para cá. Se eu falar agora que essa velocidade daqui de rotação vai ser igual a essas velocidades de translação, olha o que vai acontecer. Quando eu somar esses dois movimentos, ou seja, quando eu tiver uma roda que agora ela vai estar fazendo os dois, então ela vai estar translacionando e rotacionando ao mesmo tempo. Olha o que vai acontecer. Quando essa roda estiver fazendo esses dois movimentos ao mesmo tempo, vamos somar as componentes aqui da velocidade que estão primeiramente no topo da roda. Olha, no caso de pura translação, no topo dessa roda, a gente tinha um componente de velocidade que estava aqui apontando para a direita. Quando a gente estava rotacionando, a gente tinha outro componente da velocidade apontando para a direita. Então, quando eu somar os dois, translação mais rotação, o que vai acontecer é que eu vou ter um novo componente da velocidade que vai equivaler a 2v. Vamos lá. Quando a gente olha para o centro da roda, a gente tinha uma componente da velocidade quando ela estava transladando. Mas quando ela estava rotacionando puramente, não vai ter.
Quando a gente somar os dois, o que vai acontecer é que vai ter um único vetor de velocidade aqui, no centro dessa roda. Mas olha o que é que acontece quando a gente analisa lá o ponto mais baixo. No ponto mais baixo, a gente vai ter um vetor velocidade aqui de translação, que está apontando para a direita, enquanto isso, quando a gente analisa só a rotação, vai ter apenas um vetor de velocidade apontando para a esquerda. E aí, olha, como esses dois vetores de velocidade são iguais, o que vai acontecer aí é que no ponto mais baixo dessa roda, a velocidade aqui vai ser igual a zero. Então é como se no ponto mais baixo existisse um repouso. Para que a gente imagine melhor, vamos falar que existe um caminhão, que esse caminhão ele está rodando na estrada e começa a chover. Quando cai uma chuva, o que é que acontece? Os pingos de água vão ficar presos aqui. À medida que eles vão ficar presos, eles vão rotacionar e vão transladar ao mesmo tempo. Mas olha, quando um pingo de água ele estiver fazendo a rotação aqui, ele rotacionou tudinho e vai chegar aqui. E aqui em cima ele vai se desprender. Se ele se desprender, ele vai sair aqui com a velocidade de 2v. Mas lá embaixo, se ele se desprender lá embaixo, é como se ele apenas se soltasse, ficasse parado, tá certo? Enquanto lá em cima, ele vai ser meio que jogado com a velocidade de 2v. Beleza, galera? Então esse daqui é basicamente a composição de um movimento em uma roda que faz esses dois tipos de movimento diferentes, que ela rotaciona e translada ao mesmo tempo. E aí lembre-se, quando a gente tem um movimento de rotação, a gente pode utilizar a seguinte relação: velocidade é igual a ômega vezes r, tá certo? Então essa velocidade daqui a gente pode calcular como sendo ômega vezes r, beleza? Então é isso, galera. Espero que tenham entendido. Quaisquer dúvidas, fiquem à vontade para tirar comigo e vejo vocês na próxima aula.